O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo encaminhou um ofício ao Congresso nesta semana visando reverter a medida que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF. O presidente do Instituto, Jorge Gonçalves, está conosco agora para falar sobre esse tema. Jorge, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Nós já trouxemos na manchete que o governo fez um corte de 31 bilhões de reais aí no orçamento. Garante que se não tiver a questão do IOF, esse corte terá que ser ampliado. Ontem eu acompanhei aqui o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, dizendo que é necessário justamente aí adotar essa medida. Como é que você avalia e os impactos aí justamente para o setor? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a toda a sua audiência. Bom, nós vemos da seguinte forma, o governo está atrás de buscar o equilíbrio fiscal necessário, nós não vamos questionar essa necessidade, porém, a solução que está sendo encontrada, entendemos que vai ser muito onerosa, não só para o varejo, como para todas as empresas, né? Ficou por demais elevado o IOF. Jorge, muito bom dia para o senhor também. Bom, o ofício que vocês enviaram menciona esse impacto de até 39% no custo do capital de giro. Como essa alta pode afetar, de forma prática no custo final dos produtos para o consumidor e até para o próprio funcionamento das empresas? Então, o que nós apresentamos é um cálculo técnico, inquestionável, porque uma coisa importante é todos saberem que, por exemplo, o risco sacado. O que é o risco sacado? É o capital de giro que a empresa necessita para funcionar, né? Então, quando um fornecedor vende para o varejo, ele pega aquele contas a receber, quer dizer, ele vendeu para minha loja, eu estou devendo para ele, ele tem aquele título, ele desconta aquele título que é dele, não é um crédito, aquele é um ativo dele, e usa para produzir novos produtos e para vender. Quando esse título, essa carteira de recebíveis, ela é várias vezes utilizada durante o ano, porque você compra de um fornecedor cada 60 dias, cada 90, ele te dá um prazo de pagamento. Então, quanto mais vezes o fornecedor, quer dizer, a economia necessitar buscar esse capital de giro, maior vai ser o impacto que nós demonstramos aí no ofício ao deputado Hugo Mota, presidente da Câmara. Então, isso é um custo direto nos produtos, não é difícil de ser absorvido nessa cadeia de negócio. Consequentemente, nós vamos ver o custo do dinheiro muito mais caro, não é pouco. Nós vamos ver isso repassado, se não em todo, em grande parte para os produtos. E tem mais um ponto importante para nós falarmos, esse IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto regulatório, mas ele está virando arrecadatório, quer dizer, fugindo da finalidade. Jorge, agora a pergunta dos nossos comentaristas. Vou começar com você, Diogo da Luz. Bom dia, Jorge. A gente vê quando o dinheiro perde valor, sobem os juros, aumenta o custo para o varejo e, por consequência, para o consumidor. É um prejuízo geral. Se tivesse condições de ser realmente ouvido pelo governo, o que você recomendaria ou pediria que eles fizessem com máxima urgência? Olha, Diogo, nós entendemos o seguinte, o mercado em si, não suporta mais juros, isso porque se nós olharmos que a nossa Selic está em 14,75% e esse IOF pode chegar a quase 4%, quer dizer, nós estamos falando de um juro fixo, no mínimo 19%. Aí nem está o spread do banco, porque o IOF, o banco só arrecada e passa para o governo. Então, o banco, o sistema bancário, não tem nenhuma responsabilidade por esse número. Então, tem outras, a gente imagina que tem outras alternativas que não afetam as áreas produtivas, a indústria, o varejo que produz e gera emprego aqui. Por exemplo, as bets. As bets estão com imposto de 12%. E o que é isso? Algo que é eletrônico, não cria emprego, leva, inclusive, dinheiro para fora do país.
né? Uma taxa agora de 3,5%, é muito baixo. Então, as bets, segundo dados, que realmente ninguém tem um dado correto, mas aproximado que tem sido anunciado, é de 20 a 30 bilhões por mês. Quer dizer, a gente pode falar em 300 bilhões ano. Então, uma mudança no percentual do imposto das bets, né, que as empresas pagam em torno de 35% de carga tributária, a BET está pagando 12%. Então, aí já teria uma fonte de recurso enorme e sem afetar o emprego interno. É um exemplo. Um outro exemplo, mas aí é muito, digamos assim, polêmico, né? A questão do produto que vem através da importação cross-border, que são aquelas importações de pequeno valor. Todo mundo fala, olha, agora tem 20% de imposto de importação, mas ninguém lembra que o imposto de importação era 60%. Então, na verdade, saiu de 60 para 20%. Houve uma redução aí de quase 70% nesse imposto. Então, se tivesse uma pequena adequação no imposto, ainda longe do que era e longe da carga tributária que nós pagamos, a carga tributária total, média do Brasil, para os produtos que são vendidos, é praticamente 90%. Então, e hoje as bets estão pagando 20%, mas o ICMS está uma média de 50%. Ainda está distante do que o produtor, as empresas pagam no Brasil. Então, estão aí duas fontes de recursos possíveis para que possamos sair do IOF, que vai pegar toda a cadeia de produção, todo o varejo, e acreditamos vai ser muito difícil para o ambiente de negócios. Bom dia, Jorge. Eu confesso que quando eu escuto qualquer fala sobre aumento de imposto, me dá urticária. Eu começo a me coçar, porque a gente já paga uma carga tributária muito grande. Mas quando a gente conversa com políticos, muitos dizem que não existe muito apoio popular, apoio do mercado, dos setores produtivos, para uma agenda efetiva de corte de gastos. Eu queria te ouvir sobre isso. O varejo apoiaria alguma agenda de corte de gastos públicos? Qual seria o caminho prioritário na visão do varejo? Olha, acho que não só o varejo, como qualquer setor da economia, apoiaria o corte de gastos públicos, né? É bastante complexo. Por quê? Porque o governo hoje ele está olhando os benefícios, ele quer algo que a gente acha que pode ser interessante, aumentar a renda média da população, né? Quem ganha muito pouco, ganha um pouco mais, quem não tem como sobreviver, ganha um pouco mais, porém, é como se fosse uma empresa, né? Vamos imaginar que eu sou presidente de uma empresa, eu viro para a minha diretoria e falo assim, eu preciso de mais receita, né? Se não se consegue mais receita numa empresa, você faz um plano de redução de despesas, de corte dos custos internos da empresa. Então, se a gente olhar o país como uma empresa bem administrada, não podemos deixar de apoiar uma redução nas despesas. Agora, Jorge, você imagina que, de fato, o governo adotou essa medida porque ela pode ser imediata, né? Quer dizer, não precisa esperar um ano para poder cobrar, ou seja, já pode cobrar agora em 2025. O governo não esperava toda essa repercussão, evidentemente, e agora, como o senhor entregou, né? Quer dizer, essa questão envolvendo a Câmara. Câmara e Senado, nós tivemos aí uma forte repercussão contrária. O governo agora ameaçou levar para a Justiça, não vai levar mais. Então, de fato, você acredita que o Congresso vai derrubar essa medida e o governo vai ter que se virar de outra forma? Olha, eu acho que o momento institucional do país está mais de alinhamento entre os poderes do que de confrontação. A minha visão é uma visão que pode não ser a visão de todos. Então, esses 10 dias que foi dado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, esperamos que ache uma solução, né? Uma solução que não seja tão danosa ao mercado, né? Porque se nós pegarmos aquilo que eu falei, cada 30, 60 dias, depende do setor, fazer esse giro do capital de giro, vai dar um aumento de custo do dinheiro de 40% a 100% para as empresas. Então, nós acreditamos que deverá ter alguma saída, nós comentamos duas, de bom senso, né? Que podem ser adotadas. Então, olha, a gente acha, a economia foi anunciado o PIB do trimestre, cresceu 1,4%, existe uma expectativa aí de que
continue nesse nível durante o ano, nós achamos, né, eu falei com diversas entidades, que isso pode dar uma freada na economia, pode dar um aumento de custo e inflação. Então, o que tem de agravante, é importante nós estarmos citando, é que segunda-feira já começa, como você disse, é o comércio imediato. Segunda-feira começa, o mercado vai estar muito difícil, porque os fornecedores vão estar à porta das empresas, empresa que tem caixa pode talvez financiar seu fornecedor sem passar pelo sistema bancário, IOF, mas a maioria usa esse sistema de adiantar recebíveis como uma rotina normal. Então, vai ser uma semana bastante difícil para o varejo. Agora, Jorge, se o decreto, por exemplo, né, não for revertido, o que o IDV já projeta? Existe aí um risco de aumento da inflação, do próprio desemprego também, diante dessa medida? Bom, economia é sempre uma previsão, né? Nós entendemos que alguns setores do varejo estão indo bem, né? Vamos falar que alguns setores já estavam em caminho de recuperação. Agora, tem setores que necessitam de alto capital de giro, como materiais de construção, móveis, esses podem se ver ainda mais apertados. Então, a gente teme por uma retração, porque o que acontece? Enquanto o mercado, às vezes, não cresce em termos de volume, mas você consegue acomodar preço, né? Porque ele está mais comprador. O que pode ocorrer é que não vai dar para acomodar mais preço e o volume começa a cair. Então, podemos ter um reflexo importante no mercado e na economia, porque a agro está levando aí o PIB, agora as outras atividades podem ser impactadas, e não só o varejo, né? Eu acho que tem outras associações, entidades que também estão projetando aí uma grande dificuldade se for mantido esse decreto. Conversamos com o Jorge Gonçalves, que é o presidente do IDV. Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan e claro que vamos continuar acompanhando de perto esse tema que envolve toda a economia brasileira, como o senhor nos contou. Muito obrigado. Agradeço pelo espaço, um bom dia a todos. Bom dia.